Isso nós vamos continuar aqui na casa do Humberto da Ellen, da onde a gente parou, o Salmo 27, versículo 4, Mr. Humberto, por favor. Uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor e inquirir no seu templo. Amém? Então ele pediu, mas ele não ficou na teoria, ele dizia, a buscarei. Não é uma coisa passiva, tipo, eu quero muito. Não, ele diz, eu pedi, mas eu vou buscar. E aí ele é muito focado, Silvano. É uma pessoa que ele sabe o que ele quer, ele realmente está fazendo aquilo, não como dando murro no ar, não como um carro sem direcionamento, não uma pessoa que está confusa, nebulosa, ela tem um alvo, ela é focada, né? A Bíblia fala que os 300 de Gideão, eles eram focados, eles estavam bebendo água e olhando para a guerra, então Deus falou, esses focados valem mais que 32 mil. Então nós precisamos ser pessoas que, não basta ser sincero, porque Saulo era um homem sincero, mas ele era equivocado. Ele estava direcionado errado, porque às vezes a pessoa está equivocada e ela é sincera. Ela está direcionada errado, está dando murro no ar. Dando murro no ar. Está fazendo a coisa pensando que está agradando a Deus. Paulo pensava que estava agradando a Deus. E ele estava errado. Então a gente precisa estar certamente direcionado. É muito perigoso você pensar que está agradando a Deus. Pensar que está no caminho certo. Pensar que está fazendo a coisa certa. Porque sabe qual que é o problema quando eu penso que estou fazendo a coisa certa e não questiono? Não checo as bases? Vida passa. Existem pessoas que elas têm desse temor tão grande que elas não chegam ao ponto de dizer, será que eu estou fazendo realmente? Não chega a analisar. Sempre a mesma coisa, sempre a mesma coisa. E não reflete acerca dos seus pensamentos e atitudes. Aqui o salmista nos dá uma direção extraordinária. Uma coisa. Não adianta 3, 4 coisas. Você tem que ter um alvo. Como Jesus falou, Marta, você está ansiosa com tanta coisa, uma só é necessária. Uma coisa. E o salmista diz aqui, uma coisa é pedir ao Senhor. Já pensou? Se você pudesse pedir algo para o Senhor? O salmista diz aqui, uma coisa é pedir ao Senhor. Me dá graça de estar sempre na sua presença, no meio de pessoas cheias do Espírito Santo. Todos os dias. Todos os dias eu estar nessa atmosfera. Para ter o que foi perdido. Olhos espirituais abertos e ouvidos espirituais abertos. Quando Adão e Eva pecaram, seus olhos fecharam para Deus, abriram para os problemas, aí vem preocupação. Para o pecado, para o defeito dos outros, aí vem a fofoca, competição, inimizade, comparações. Tudo, os olhos dos homens foram abertos para a visão de Satanás e fechado para a glória de Deus. Então agora o salmista dizendo, Senhor, abre os meus olhos que eu quero contemplar a sua formosura e abre os meus ouvidos, eu quero aprender com o Senhor, um dia após o outro. Então a pessoa, ela tem um foco e um alvo e através disso ele tem ferramentas. Você pode ler a Bíblia para se tornar erudito, intelectual, papagaio, ouvir para depois falar para os outros. Ou você pode ler a Bíblia e dizer assim, Senhor, eu preciso te ver, eu preciso ter uma experiência contigo. Eu preciso que o Senhor se revele a mim. Então, o que dá o clique é o porquê você está fazendo, não só o que você está fazendo. A pessoa pode estar indo no culto, mas o porquê que ela está indo. Ela está lendo a Bíblia, por que ela está lendo a Bíblia? Ela está orando, mas por que ela está orando? Então, o porquê é muito importante. Não é só fazer a coisa certa, fazer a coisa certa com a motivação certa. Então, dentro disto, Senhor, abre os meus olhos, eu preciso mais do que tudo nesse dia, perceber o Senhor mais do que ontem. Eu preciso te ver com os meus próprios olhos. Não com esses olhos físicos, porque a gente gostaria muito de trazer Deus do plano físico. Se um anjo aparecesse aqui agora e falasse todos os meus erros que eu tenho que mudar, mas de uma forma clara, intelectual, assim que eu pudesse falar, tá, anjo, vai falando, eu vou anotando aqui e tal. A gente quer trazer Deus para o plano físico, material, a gente adoraria tocar no Senhor, ver o Senhor, mas não é isso. Ele quer nos levar para a dimensão do Espírito. A dimensão que Adão e Eva tinham Espírito quando ele caiu para a dimensão da alma. Entende? Então, Deus, ele sabe que a maior perda do ser humano é a percepção dele. Hoje o homem se sente como? Deus não está vendo? Deus não está me ouvindo? Deus está longe? Essa luta é grande? Eu sou fraco? Como é que eu vou pagar essa conta? E agora? Então, esse senso de desamparo, de separação de Deus, de fraqueza,
está em apuros, só pode ser revertido quando eu ver Deus comigo. E essa revelação progressiva, esse relacionamento, é uma busca consciente, não acontece por acaso. Você não vai progredir na percepção de Deus se você não buscar a percepção de Deus. Porque você não progride naquilo que você não está se exercitando. E a igreja atual não ensina as pessoas a buscarem, a conhecer a Deus, mas apenas chegarem a Deus e pedirem aquilo que elas realmente querem. Senhor, me dá dinheiro, me dá bênção, me dá vitória, para depois subir, me dá isso aqui que eu quero. Só uma vidinha melhor, mas não quero nem ouvir o que o senhor está falando, o que o senhor está pensando, não quero relacionamento nenhum contigo. O que eu vou colocar uma moeda aqui e cai um piripaque aí. Então, só isso. Então, o mecanismo religioso é apenas para melhorar a vidinha das pessoas, não para ter relacionamento com o Senhor. Não se cogita no cristianismo moderno aprofundamento de relacionamento. Já que você foi salvo, você tem duas opções. Ou você se converte às bênçãos e vamos correr atrás de campanha, vamos para o culto para receber um milagre, uma vitória, uma bênção, uma profecia, uma profetada, um sei lá o quê. Ou vamos converter a cargo, aí eu fico com a microfonolatria, que o holofote está em mim, eu quero trabalhar para Deus, todo mundo olhando para mim, olha que coisa maravilhosa, eu estou falando. Aquela pessoa tem complexo de inferioridade, que não tem voz ativa em casa, então ela vai na igreja para profetizar, para gritar, para rodar, para rodopiar, para todo mundo olhar e ela ser o centro das atenções. Então se converte a cargo ou se converte a bênçãos, mas se converter ao Senhor é o que ele está falando aqui. Eu preciso de um relacionamento mais profundo com Deus. Eu preciso vê-lo e preciso que meus ouvidos abram. Eu preciso ser direcionado por Deus. Porque às vezes, sabe o que acontece? Alguma pessoa está passando dificuldade, assim, pastor, quero tanto que Deus me livre dessa luta. O problema não é a luta, é ouvir a Deus no meio da luta. Essa é a necessidade dela. Porque a pessoa não está ouvindo a Deus. E ela não leva isso como importante. Ai, pessoal, estou tão confuso, não sei o que fazer. Esse é o teu problema. Você está confuso, você não ouviu a Deus. A tua necessidade maior é ter uma experiência real com Deus e ouvir a Deus de primeira mão. Não de alguém colocar a mão e dizer, é isso que o Senhor te diz. Isso é paliativo, secundário. Deus quer que você o ouça, que você o veja. Nada menos do que isso. A proposta dele, o que Deus mais quer, além de abençoar, é claro, curar, abençoar, mas o que ele mais quer é que você tenha um relacionamento aprofundado com ele, aonde ele se torne uma pessoa real para você, que você possa percebê-lo e ouvi-lo. E o que ele vai falar é secundário, ou seja, uma vez eu li um livro que o pastor falava assim, a coisa que eu mais quero saber é a vontade de Deus. Ele falou, isso é idolatria. Você não tem que saber a vontade de Deus, a vontade de Deus é secundária. Você tem que ouvir a Deus porque Deus quer falar com você. Não saber o que ele vai falar, mas ouvi-lo porque ele quer ter relacionamento com você. Não é respostas, não é solução. Eu estou orando, me dá vitória, me dá vitória. Não é resultado, não é o que ele vai fazer ou não vai fazer. É o gostar de estar com ele porque ele é teu amigo e te ama e quer se revelar a você. Isso é uma coisa tremenda. Veja o que diz João 5,19 para mim, Marcelo. Então ninguém vai crescer na percepção de Deus se não exercitar o seu sentido espiritual. Como é que uma criança que nasce com os olhos embaçados começa a enxergar melhor? Ela vai forçando os seus olhinhos. Ela vai forçando os seus olhinhos, focando na mãe, focando, a visão dela vai desembaçando e vai ficando uma visão boa. Porque a criança nasce com os olhos embaçados. Você sabe o que desencadeia geralmente a percepção de Deus, Humberto? 90% das vezes? Crise. Aflições. Não era para ser. Devia ser um relacionamento voluntário. Mas Jó só viu a Deus depois que ele passou por uma crise severa. Que ele precisou de Deus mais que o ar que ele expirou. Sabe quando a pessoa fala assim, agora só Deus? Entende? Parece que tem que chegar nesse ponto. Então, quando nós não queremos conhecer a Deus, não queremos ter um relacionamento com Deus voluntário, e nós precisamos disso mais que o ar que nós expiramos, porque a salvação é o quê? Quem que lê para mim aqui João 17,3? João 17,3. Ele vai ler primeiro lá João 5,19, né? A Ivana vai para lá João 5,30, tá? Mas Deus precisa se revelar, Silvana, porque se você não o conhecê-lo, você não será salvo. Você não vai sair da frequência dos seus pensamentos, só tendo informações religiosas de pastores. Se você não tiver um relacionamento com o Senhor, você não vai conseguir largar o pecado com alegria. Você não vai conseguir. Se você não tiver uma experiência real com Deus, você não será salvo. Impossível. E Deus sabe disso. Então, se nós não formos a Ele voluntariamente para conhecê-lo, Ele vai ter que criar uma situação onde nós vamos precisar dele. E a gente não quer isso, né?
Outro dia eu estava falando lá, acho que foi o último culto que eu fui na casa do Paulo com o Adriano. Eu falei assim, olha, Paulo, se a gente avacalhar e não buscar Deus, fica tranquilo, Ele sabe nos achar, Ele sabe fazer um jeito em que nós vamos precisar buscá-lo. E não queremos isto. Não queremos isto. João 5,19. Disse-lhes, pois, Jesus, em verdade vos digo, que o Filho de si mesmo nada pode fazer, senão o que ver o Pai fazer, porque todo quanto ele faz, o Filho o faz igualmente. Então Jesus não agia torto à direito, dando tiro, que nem cego no escuro, dando tiro, não. Ele falou assim, eu só faço aquilo que eu vejo, o meu Pai me revela especificamente. Aquele ali está pronto para cura. Aquela ali pode pôr a mão. Era algo revelado, direcionado, certeiro. Jesus diz, eu não faço nada, senão aquilo que eu vejo, o Pai me mostra, eu faço. Olha o nível de dependência, de comunhão, de revestimento. Nós lutamos uma batalha espiritual tão complexa com o capeta, que algo menos do que isso aqui vai ficar confundido. Se nós não buscarmos, é claro que é gradativo, mas não buscarmos o nível de comunhão aonde nós sejamos guiados de fato pelo Espírito de Deus. Porque há muita gente que fala que está sendo guiado pelo Espírito de Deus e na verdade está sendo guiado pelo Espírito de porco, pelo Espírito de avareza, pelo Espírito de loucura. Mas ser guiado pelo Espírito de Deus é raríssimo. Alguém que tem olhos espirituais abertos, que está falando, como Paulo disse, eu não falo aquilo que eu acho, que eu penso, que eu imagino, que eu vi de outros pastores, eu falo aquilo que eu vi diante do meu Pai. Coisa tremenda, irmãos. Revelação de comunhão. Fé que nasce de vê-lo por si mesmo. Isso deve ser a sua maior ambição. Ver Deus por si mesmo, não pelo seu pai e pela sua mãe. Não é o Deus do Humberto e da Ellen. Tem que chegar um tempo em que o Deus tem que ser o Deus do Heitor. Você está entendendo? Isso, quando nós buscamos isto, porque Deus não impõe a sua presença. Você quer bênção, Ele vai dar bênção. Você quer cura, Ele vai dar cura. Só que você nunca vai conhecê-lo. Diz que Deus abençoou aquele povo, mas a alma dele definhava. Por quê? Porque o que o homem precisava no deserto não era de comida, não era de água, não era de cura, não era de libertação. A maior perda do ser humano foi a comunhão com Deus. Portanto, ainda que Deus te prospere, que dê nota de 100, ainda que Ele te dê saúde perfeita, que dê tudo, se você não percebê-lo, a tua alma foi feita para ter comunhão com Deus e ela vai ficar insatisfeita e infeliz. Isso é muito forte. Portanto, a menos que nós nos apeguemos no Senhor, a nossa alma vai se apegar. Olha os perigos, irmão. Olha esse menino novinho aqui, ó. Olha a linha de chegada lá na frente, lá. Quanta coisa vai passar. Tentações, provações, pessoas, opiniões. E a vida passando. Se nosso coração não se apegar no Senhor, irmãos, não temos a mínima chance. Porque essas informações, esses convites, essas seduções, essas opiniões, essas fortalezas são muito maiores. O inimigo pega. Mas se você tem uma comunhão com o Senhor, você escapa. Nada menos do que isso. A religião é morte na panela. Ela promete, mas ela não salva ninguém. João 17,3 tem que dizer para nós. Esta é a vida eterna, que te conheça o único Deus verdadeiro. É a Jesus Cristo a quem enviaste. Olhe só esse versículo. A vida eterna é esta. Que te conheçam a Deus Pai e a Jesus Cristo a quem tu enviaste. A palavra conhecer aqui para nós, no Ocidente, é acúmulo de conhecimento e informações sobre Deus. Conhecer, saber sobre. Mas no original grego a palavra aí é conhecer intimamente. É quando o mesmo verbo é usado duas vezes. José não conheceu Maria até que ela teve seu filho. Será que não conhecia? Ô Maria, prazer, José, não. Conhecer no nível mais íntimo. Agora eu não estou falando no aspecto humano. Esse conhecer mais íntimo significa que ninguém conhece mais uma pessoa a nível físico, humano, do que nesse nível mais profundo que existe humano. Deus estava comparando isso com o espiritual. É um nível de conhecimento profundo, que você passa a conhecer os pensamentos, os sentimentos mais profundos de Deus. É uma alegoria, algo para mostrar outra coisa.
Se no nível humano existe o mais profundo dos relacionamentos, ele usa essa palavra, do nível mais profundo do relacionamento entre o ser humano, ele repassa isso para o espiritual e diz, se não for um relacionamento profundo com Deus, for superficial e religioso, não vai conhecer. Porque a palavra conhecer aqui significa conhecer com amor, com carinho, conhecer profundamente. Como um amigo, que você não fica amigo de quem você não conversa, não anda junto, é apenas um coleguismo, tipo, oi, tal, legal, tudo bem. Mas para ser amigo tem que não só abrir o coração, mas ouvir o outro, investir tempo e ser profundo na conversação. Não pode ser superficial, não. Ivana, João 5,30. Eu não posso de mim mesmo fazer coisa alguma. Como ouço, assim julgo. E o meu juízo é justo. Porque não procuro a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Então, onde o Marcelo leu, João 5,19, eu só faço aquilo que Deus me revela. E no 30 ele diz, João 5,30, eu só falo aquilo que eu ouço meu pai dizer. É um direcionamento tão tênue, tão profundo, tão constante, tão sensível, de você ser guiado pelo que ele diz e pelo que ele mostra. Só isso te escapa da serpente, que é um pouquinho mais esperta que a raça humana. Salmo 8 diz que Deus fez os anjos superiores. Então, o homem foi um pouco menor que os anjos. Então, nós não temos a menor chance. Menor chance. Sem uma comunhão de qualidade com o Senhor, nós não temos a menor chance. Eles dizem que não tem problema. Você pode se misturar com o mundanismo e ter um pouquinho de cristianismo. Já tem uma religião e frequenta. Isso aí é alimento da serpente. Ele dá risada da religião. Porque a religião ela é uma coisa tão tosca assim, que o diabo ele fala assim, é meu parque de diversões. Você não vai pra igreja lá, não? Vai lá, trabalhar na cantina lá. Ele dá risada, irmão. Ele dá risada. Porque sabe como você vai lutar com um lutador de realmente renome e você tá fazendo lá um treininho lá assim, com 50 polichinelos assim, falando, e o lutador assistindo você lá, ele falou assim, pelo soco que eu der nele, ele vai cair, vai ter um desmaio fulminante, entendeu? É o que o diabo tá falando. E eles pensam que são cristãos, ó, eu tenho eles aqui na minha mão, que eles assim, diz que um capeta falou pro outro, quer ver aquele, ó? Ó, tá lá louvando no coral, quer ver? Ó, deixa ele sair, ele é meu, ó. Aí a pessoa tá comprometido. Tem alguma área em que ele é vulnerável. Ele é uma fraude. Ele é um ator, ele é um hipócrita. Lucas 12:1. Então, Jesus diz que poucos se acertarão com a porta estreita. Silvana, a Bíblia diz que muitos tentarão e não conseguirão. Olha, a pessoa se esforçando, né, Humberto? Que nem você falou, dando murro na porta de bronze, né? Mas não é com esforço, é com entendimento. Ou seja, ou você acha Deus, ou você está perdido. Até essa frase faz sentido, né? Gostei desse tema, se eu vou colocar esse título. Ou você acha Deus, ou você está perdido. E é um fato, não é verdade? Vamos ver lá. Lucas 12. Enquanto isso, ajuntou-se uma multidão de inúmeras pessoas, de tal modo que pisoteavam umas às outras. E ele começou a dizer, primeiro aos seus discípulos, cuidado com o fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. Uma outra tradução, embora essa boa essa tradução, diz assim, cuidado em primeiro lugar com o fingimento, com a hipocrisia. Então o maior perigo é parecer ser o que não é. Ou pensar que já é o que não é. Ele não é um convertido, ele não é um amigo de Deus, ele não é um salvo, mas ele está ali. Pensa ser, acha que é, finge ser, é o hipócrita. Os fariseus, eles pareciam ser representantes de Deus. Jesus está usando esse texto aí para os fariseus. Que eles pareciam ser santos, eles representavam a Deus, ficavam em cima da Bíblia, mas eles não eram de Deus, eles eram endemoniados. Forte isso, né? Onde se imaginaria que um fariseu tinha 7 demônios mais que qualquer outra pessoa. Aonde você ia consultar alguém de Deus, chegava lá, dava de cara com o próprio Satan Ghost lá em cima do púlpito. A Bíblia diz do trono de Satanás, lá em Apocalipse. Esta tua igreja onde está o trono de Satanás. Porque em muitas igrejas, Ivanas, o pastor deles é o Satanás. É o Deus Mamon, é o Deus que diz que Jesus mudou, agora pode fazer comércio da fé, que Deus é bom, e que não há certos pecados agora caducou, irmão.
Agora deu uma jubilada aí, que agora Deus está dando uma liquidação celestial que não se importa mais. Então está sério, irmãos. Que Deus nos ajude a realmente encontrar a Deus. Não de forma fanática, mas de coração. Sabe o que é direcionamento? É você saber o que você tem que buscar. Não estou falando de forma fanática, nem de forma relaxada, Marcelo. Senhor, eu preciso te conhecer. Se revela para mim. Abre os meus ouvidos, eu quero ter uma experiência contigo. Essa é a oração que Deus mais quer que você faça, mais que qualquer outra. Se revela a mim, Deus. Eu quero ser teu amigo. Mostra para mim o que está faltando para que eu te veja, porque existem muitas coisas que embaçam a lente do nosso coração. Mateus 5:8, né? Mateus 5:8. Então o nosso coração ele nasce cego, surdo, duro, insensível, e é preciso um trabalho da graça para nós enxergarmos a Deus, né? Veja para mim Mateus 5:8. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Amém? Amém. Então uma palavra que confronta a nossa carne e que nos limpa. Porque se não tem nada para ser limpado, como é que vai limpar? Ah, não vou tomar banho hoje. Por quê? Porque não tem nada que limpar. Então não precisa tomar banho. Mas se tem craca, suor, tem que tomar banho. O que está falando? O coração só pode ser limpo se tiver uma mensagem que mostre sujeira. Agora a mensagem que diz que você é uma bênção, está tudo bem, que só tem vitória, milagre, anjo do avivamento e nunca confronta tua carne, nunca mostra falhas, fraquezas e coisas para ser confessada. Se não tem nada para ser confessado, o sangue de Jesus ele é derramado sobre a sujeira do pecado. Então ele se torna desnecessário. O sangue de Jesus é para o pecador, não para mim. Efésios 4, Ellen. 18 e 19. Efésios 4, 18 e 19. Que Deus nos ajude a achar Deus. A Bíblia diz que aquele que achar a Deus, acha a vida eterna. O nosso irmão Heitor deu para nós aqui. Que a vida eterna é conhecer a Deus e o seu Filho Jesus Cristo. Ah, eu conheço Jesus Cristo, sim. Conhece? Como ele quer ser conhecido? Sabe quando você gosta muito de uma pessoa? Eu falo, eu conheço você. Você fala, você não me conhece como eu queria que você me conhecesse. Entende? Conhece sim, ué, tá bom. Mas imagine que você ama muito uma pessoa. Marcelo, imagine que você ama muito uma pessoa. Você ama. E quer que ela te conheça. Ela diz assim, não, Marcelo, eu conheço lá. Eu conheço ele. Você fala, não é isso que eu estou falando. Não é isso, você não me conhece ainda. Eu quero falar, eu quero me abrir, eu quero estar com você, eu quero abrir meu coração para você. Não, eu já conheço, Marcelo. Deus quer ser conhecido como ele quer ser conhecido. Amém? A mente deles está mergulhada na escuridão. Andam sem rumo, alienados da vida. Olha aí. Deus dá. Você viu? Alienados da vida que Deus dá. A vida abundante nem se estabeleceu, nem receberam, e estão conformados. Não são transformados. Vai lá. Pois são ignorantes e endureceram o coração dele. Tornaram-se insensíveis. Vivem em função dos prazeres sensuais e praticam avidamente toda a espécie de impureza. Esse avidamente é desenfreado, não se importa. Então seu coração se tornou cego, insensível, frio, endurecido pelo pecado. Então alheio à vida que Deus quer dar. E essa vida, que leia de novo para mim João 17,3, querido. Leia lá, João 17,3. Que vida é essa que Deus quer nos dar, a vida abundante? A vida dele mesmo. Conforme você contempla a vida de Deus, o que acontece lá em 2 Coríntios 3,18? Conforme eu contemplo a vida de Deus, eu me torno no desempenho. Então não tem que ser relacional, Humberto. Se você não vê, você não vai ser transformado. Você vai ter conceito. Pode até falar. O grego, o hebraico. Você pode ouvir e falar. Mas se você não vê, você não se torna. A árvore do conhecimento é o quê? Ouvir e falar. Sabia que do grego, eu estou ouvindo e falando. Mas se eu ver, eu me torno. Tem gente que nunca viu a Deus. Qual foi a última experiência forte que você teve com Deus? Que você falou, meu Deus, o Senhor é real. Né? João 17,3, amigo. Esta é a vida eterna, que reconheçam o único Deus verdadeiro
é Jesus Cristo a quem enviaste. Então, medite nisso aí. João 17,3. Que Deus nos ajude a encontrá-lo antes que a vida acabe. Antes que nosso coração pare de bater ou antes que Jesus volte. Para que ele não venha, nosso coração está nos ídolos, no mudanismo. E aí será tarde demais. Ou conhecer a Deus ou o inferno. Porque a religião não trata essas questões. A religião, ela sabe muito bem tirar a nota de 10 do bolso de Deus. Ela sabe muito bem como extorquir a Deus sem se entregar a Ele. É um mecanismo de vou melhorar o meu deserto aqui, vou tirar o que Ele prometeu sem me entregar a Ele. É ter tudo de Deus, mas no meu coração nunca vai ser dele. Então a religião, ela é astuta, ela é um ladrão. Jesus diz que o ladrão não entra pela porta da revelação. O ladrão, ele diz assim, como diz Isaías, nós não queremos o seu nome, nós só queremos a sua herança, né? Então é aquele negócio assim, sabe, eu não quero um relacionamento, o que eu quero mesmo é o que você tem para dar. Então que Deus tenha misericórdia de nós e nos faça ter um relacionamento como Deus quer que nós tenhamos. Não fanático e também não relaxado, mas moderado. Todos os dias dizer, Senhor, uma coisa pediu o Senhor. Leia para mim, por favor. Nós vamos agora terminar com esse versículo. Salmo 27,4. Que foi o que nós lemos no início, né? Foi o primeiro versículo que nós lemos. Depois ouça novamente esse áudio. Você que está aí pela internet também. Passe para algumas pessoas. Porque direcionamento é tudo, irmãos. E direcionamento bíblico. Não é direcionamento de anjos, nem de opinião de pastores. O Salmo 27,4 nos dá um direcionamento aonde nós precisamos crescer no que foi perdido. A percepção de Deus e a direção do Espírito, né? Ver e ouvir. Vamos lá. Uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor e inquirir no seu templo. Amém. É isso aí. Eu gostaria de pedir para o nosso irmão Marcelo, se ele tiver alguma pergunta, enquanto nossos irmãos se preparam, ele vai fazer alguma pergunta que tenha, uma dúvida, alguma coisa, e nós vamos, pela misericórdia de Deus, tratar essa questão aqui agora, tá bom? O que é nascer de novo? Isso. Muito forte isso, né? Jesus diz lá em João 3, né, que aquele que não nascer de novo não poderá ver o reino dos céus, ver. Primeiro tem que nascer para depois ver, porque sem o Espírito não temos como ver. É o Espírito que nos revela. Então um dia você nasceu da tua mãe. Nasceu fisicamente. Mas quando você nasceu da tua mãe, espiritualmente, por causa que Adão e Eva pecaram, você já nasceu morto espiritualmente. Então a Bíblia diz que quando você ouve o Evangelho e se arrepende, e fica inconformado com a vida que você tem, e você deseja Jesus mais que o ar que você respira, você ouve o Evangelho, fala assim, puxa, Deus tem uma vida para mim que eu não conheço. Eu quero receber esse Jesus no meu coração. No momento que você diz, eu quero Jesus no meu coração e confessa, ele entra, ressuscita o teu espírito, tira o teu espírito que estava em trevas, Colossenses 2,13, e faz assentar lá no céu, ressuscita você, Efésios 2,6. E você nasce de Deus, recebe o DNA de Deus, teu nome é escrito no livro da vida. Quando você ouve o Evangelho, se arrepende, crê e recebe Jesus. Vamos ver João 1,12, Romanos 10, 9 e 10, Apocalipse 3, 20. Então você ouve e crê. Qual o próximo passo quando você ouve e crê? Humberto vai ler para nós João 1,12. Você ouve, crê. Porque é difícil alguém ouvir e crer. Ah, Deus tem uma vida melhor para mim? Não, essa aqui já está boa. Não. Então quando você pensa, Deus tem uma vida para mim, eu quero receber essa vida. Então nascer de Deus é um milagre quando você desiste dessa vida que você tem. Sabe essa vida que você tem? Sabe? Você não quer. Quero essa vida que Deus tem para mim. Aí você nasce de novo. Mas se você acha que a tua vida está boa, então fica assim. João 12. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Então o homem nasce como criatura de Deus. Mas quando ele ouve e recebe, Deus faz dele um filho de Deus. A partir dali ele é filho.
Antes disso, ele é só criatura. Então, receber. E como é que se recebe a Deus? Como é que recebe a Deus? Romanos 10, 9 e 10. Se confessares com a tua boca ao Senhor Jesus e creres em teu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, tu serás salvo. Porque com o coração o homem crê para a justiça e com a boca faz confissão para a salvação. Então o homem nasce de novo quando ele ouve o evangelho, ele crê e diz com a boca dele: eu creio que Jesus Cristo veio em carne, eu quero receber esse Jesus. Ele confessa, ele crê e confessa, então ele nasce do alto. Porque todos os dias, em todas as igrejas, o Senhor está assim, entendeu? Ó, no coraçãozinho aí. Veja lá, Apocalipse 3:20. Aí, Ivana já. Batata quente não. Preste atenção. Estou à porta e bato. Se você ouvir minha voz e abrir a porta, entrarei e juntos faremos uma refeição como amigos. Ouvir, ninguém ouve. Tem que ter ouvido para ouvir. Ouvir o quê? Vocês têm uma vida melhor? Não estou sabendo não. Mas você quer tempo na igreja? Ah, não sabia não. Outra vida? Mudar de vida? Largar o pecado? Se arrepender e batizar nas águas? Ah, mais para frente, outro dia. Não. Se alguém ouvir, estou à porta e bato. Se você ouvir e disser: eu quero viver para Jesus, eu vou entregar minha vida para o Senhor. Não quer dizer que você nunca vai errar, nunca vai falhar. É a responsabilidade dele, ele vai mudar os seus poucos. Mas a tua responsabilidade é: eu quero viver para Jesus, eu quero entregar minha vida para Jesus, eu quero me batizar nas águas. É isso aí. O que diz em Marcos 16? Marcos 16. O que é o batismo? É sepultar o velho homem. Se nasceu de novo, aquele que morreu tem que ser sepultado. Se não sepultar, né, vai fazer mal, né? Marcos 16:16. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Olha só, quem crer e for batizado. Não adianta batizar a criancinha que ela não crê, como é que vai batizar? Isso é um ato religioso, tem que primeiro crer, aí se batiza. O batismo é uma prova que creu. Se você crê, entendeu, eu quero nascer de novo, eu quero uma nova vida, eu quero viver para o Senhor, eu quero largar o pecado, eu quero que Deus mude a minha vida, eu não quero mais essa vida. Então se você crê e é batizado, será salvo. Quem não crer será condenado. Quem é que não creu? Quem não se batizou. Não creu. Se eu disser para uma pessoa: casa está pegando fogo. Ah, está pegando fogo. Legal. Não creu. Se crê, tem uma atitude. Então a atitude que comprova que você creu, você se batiza nas águas. Forte, né? Você já alguma vez já ouviu o evangelho e disse assim: eu quero nascer de novo, eu quero convidar Jesus para morar no meu coração. E a Bíblia diz: aquele que me confessar diante dos homens, eu confessarei diante do meu Pai. Porque muitas pessoas são tímidas e têm vergonha, mas ele diz: onde tiver 2 ou 3, estou no meio deles. Você já fez essa oração na frente de pessoas dizendo que você quer nascer de novo e receber Jesus no coração? Não? Você já fez isso aí? Já fez isso aí? Gostaria de esperar mais um tempo? Gostaria de esperar mais alguns dias? Gostaria de fazer isso agora? Sabia que não existe mais alguns dias? Sabia que Jesus pode voltar hoje? Teu pai e tua mãe subir para o céu? Sabia que não existe amanhã? Hoje o Senhor diz. Então eu gostaria de convidar vocês 3 para colocar a mão no seu coração. E diz que tem festa no céu. E não é um ato religioso, não. É um ato de fé. E repita com voz de trovão. Não é chamando gatinho, não. Psic, 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 não. Como é testemunho diante de demônios que eles perderam, demônios principados, tem que ser feito com voz alta. Porque é testemunho. O Silvano leu ali: quem com o seu coração crê. Não adianta falar por falar. Ah, o pastor mandou, vou falar. Não adianta. Tem que ser de coração. Senão não faça. Mas eu creio que é de coração. Diga assim: Senhor Jesus, eu reconheço que sou pecador. E preciso do teu perdão e da tua presença. Perdoa os meus pecados e venha morar no meu coração. Me dá um novo nascimento. Eu me entrego a ti e me comprometo pela graça a fazer o que o Senhor quer. Em nome de Jesus. Está respondido.
Mais alguma pergunta? Glória a Deus. Porque muitas vezes as pessoas falam que estão passando por um deserto. Isso aí é uma linguagem gospel, né? Quando a pessoa está passando pela aflição, pela luta, então se compara com aquele povo que estava passando pelo deserto. Um período de provas, né? Um período em que está esperando em Deus. Este mundo aqui, Marcelo, por mais que a gente tenha momentos de alegria, a gente tem alguns momentos assim, mas é sofrimento. Então este mundo, de um modo geral, é um deserto. Ainda bem que tem o Espírito Santo para nos consolar, tem amigos, tem bênçãos, mas Deus tem um mundo para nós, onde não há doença, não há sofrimento, não tem lágrimas. Lá sim nós vamos ser completamente felizes. Aqui nós estamos de passagem. Então este mundo, de um modo geral, é deserto. Mas existe períodos da nossa vida que parece que é mais difícil. Um problema na saúde, um problema familiar, financeiro, uma notícia na família. Então isso a gente chama de deserto. A gente está orando até que aquilo se solucione, entendeu? Até que aquilo aconteça. Mais um? Olha, deve ter 3, hein? Humberto. Rica essa pergunta dele. As pessoas tipo, que têm doenças graves, assim, adquirindo conforme o tempo, assim, elas são salvas? Pessoas que têm doenças graves durante... Não, tipo, o que nasceram ou tipo, já adquiriram conforme o tempo. Certo. Elas terão salvação? Mental, assim. Elas terão salvação automática sem receber Jesus? Não. Não é porque elas são doentes que ela tem agora, diante de Deus, uma carta branca. Por isso que o Senhor diz, de pregar o evangelho a toda criatura. Senão ele não mandava nós pregarmos. Então eu já fui pregar no hospício, Humberto, é o seguinte. A pessoa está lá, louca, varrida. Mas o Senhor diz lá em Isaías que nenhum louco errará. Essa é responsabilidade de Deus. Se Deus não fizer nada, não tem quem possa ajudar. Então você vai num hospício e fala com o louco. Ele não entende nada que você fala. Mas quando você começa a falar de receber Jesus, ele volta em si. Ele entende o que você fala. E ele recebe Jesus. Eu já fiz isso. Então não é desculpa, porque nasceu doente, então deixa ir para o céu automático. Claro que certas crianças que não cresceram, não tiveram maturidade até uma certa idade, ele vai ser salvo, já sobe direto. Não tem como, tem consciência ainda do pecado. Mas depois que já tem uma consciência do certo e errado, tem que se arrepender. Todos pecaram e todos carecem da glória de Deus. Então a gente não pode usar isso. O índio lá não conhece a palavra, então vai ser... Não, Deus diz que esse evangelho você vai pregar toda criatura. De alguma maneira, seja por rádio, seja por pessoas, por missionários, Deus não deixa sem testemunho. Mas e se ele não ouviu? Deus não se deixa sem testemunho. Seja por sonho, lá na Arábia Saudita, eles levam os missionários e eles matam. Então o que Jesus fez? Está aparecendo para as pessoas pessoalmente, pregando o evangelho, as pessoas estão recebendo Jesus com o próprio Jesus. Então Deus tem os seus meios. Agora, já que ele vai aparecer, deixa ele lá. Não, nós vamos evangelizar. A nossa parte é evangelizar. Não é ser chato e forçar a barra, mas aproveitar bem as oportunidades. Colossenses capítulo 4, versículo 4 e 5, diz aproveite bem as oportunidades. Então eu digo para você, Humberto, às vezes quando a pessoa está enferma, fica mais fácil pregar o evangelho, porque ela está quebrantada, está sofrendo. Então quando a pessoa está com depressão, está com doença, está passando por muita aflição, se você souber de algum garoto lá no colégio tal, que ele sofre bullying, que ele é perseguido, que ele é desprezado, que ele está doente, é a pessoa mais fácil de você falar de Jesus e ele receber, porque ele está sofrendo e ele recebe. Já a pessoa que ela está tudo bem assim, ela pensa que não precisa de Jesus, entende? Deixa eu abençoe. Amém? Tudo bem? Até quantos anos uma criança vai direto para o céu? Calcula aí. Diga, até a minha idade. Enquanto ela não tem consciência do que é certo e do que é errado, Deus perdoa e as criancinhas, geralmente, elas vão direto para o céu. Mas a criança, depois que ela começa a entender o que é certo... Você sabe, às vezes, o que é certo e o que é errado. Quando teu pai diz, não faça isso, e você vai lá e faz escondido, você... não devia ter feito isso. Você sabe o que é certo e o que é errado, né? Então, você, se arrependa e se converta. Porque você já está na idade de subir para o céu com responsabilidade. Porque você é uma criança, mas você é inteligente. E você sabe o que é certo e o que é errado. Amém? Deixa eu abençoe, tá, garoto? Em nome de Jesus. Ivana. Você queria falar mais uma? Fala. Vai. Se estiver lá no céu, a gente vai poder conversar com os animais? Com certeza. A Bíblia fala sobre isso. Ele vai fazer novos céus e nova terra e vai ter animais, e os animais não vão ser como aqui, porque hoje os homens têm medo dos animais, os animais têm medo do homem por causa da queda. Lá a Bíblia diz que a cobra, a criança vai poder brincar com a cobra e não vai picar. Os animais não vão comer animais, eles vão comer só ervas. Então eles não vão ser animais assim,
perigosos, mas vão ser tudo mansinho. Você vai poder brincar com o leão, poder subir em cima da girafa, você vai poder brincar com o rinoceronte, com o hipopótamo. Você vai poder, os animais serão como foi no Éden, porque no Éden os animais amavam Adão e obedeciam Adão. Em países onde não tem morte de animais, como na Índia, os animais vêm até as pessoas, elas não têm medo, porque eles avisaram, o pai, a avó, a ave falou, os homens não matam, eles alimentam. Então ali não há medo. Os animais vêm até as pessoas, vêm na mão, conversam. Então, em países como na Índia, que eles não matam animais, os animais não têm medo dos homens. Mas, de um modo geral, os animais são muito receosos. Chega perto do passarinho, ele voa. Por quê? Porque as pessoas já mataram e os avós já avisaram. O passarinho passou para o outro passarinho que passou para outro. Cuidado do ser humano, ele mata, ele taca estilingada e mata a gente. Então, já tem medo, né? Amém? Glória a Deus. Ivana. Glória a Deus, a paz do nosso Senhor. No Salmo 51, 17, diz: sacrifícios agradáveis a Deus são o espírito quebrantado, coração quebrantado. Não desprezo. Essa é a frequência. Não o desprezarás, ó Deus. Buscar-me-eis e me achareis quando buscar todo o coração. E às vezes, Ivana, precisa acontecer tanta coisa na nossa vida quando nós chegar nesse ponto. Mas se nós praticarmos o que nós estudamos essa noite, nós vamos chegar nesse ponto, Humberto, sem crise, sem problemas. Daí ali em 2 Coríntios 4, 16, 17, diz, hoje foi o devocional, né, que saiu para mim. Por isso, não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo o nosso homem interior se renova de dia em dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda a comparação. Nossa, né? Então... Forte demais, né? E muitas vezes a gente está passando por essas tribulações, por essas provações. Não sei se provações não existem, né, pastor? Na verdade, sei lá, são aperfeiçoamento, né? Para nos melhorar dia em dia, né? Checkpoint. Isso. Tem vezes que nós estamos com o coração tão apertado, estamos tão tristes, que a gente não consegue nem orar, nem falar. E aí você falou uma coisa importante. Não deixe que as suas emoções te governem. Você manda na alma. O salmista diz, minha alma, quieta ti. Por que você está abatida? Durante muito tempo, nós somos alma vivente. E a nossa alma, pensamentos, sentimentos e desejos nos governavam. Mas agora cabe a nós, Ivana. Se eu estou sangrando, o salmista diz no Salmo 56:3, no dia que eu tiver medo, eu decido confiar no Senhor. Então, não dependa dos seus sentimentos voláteis. Acordei triste. Por que acordei triste? Eu estou sentindo uma sensação ruim. Meu Deus, alguma coisa ruim vai acontecer. Não dê bola para os seus sentimentos, porque a alma é imperfeita. Sentimentos mentem. Você é o que a Bíblia diz que você é. Você é bem-aventurado, você é próximo, saudável, cheio do Espírito Santo. Se você deixar com que as tuas emoções te falem, elas vão te governar e aí elas vão impedir você de orar. Vai fazer com que você chore quando na verdade isso é motivo para profetizar a vitória. Então a alma ela é perigosa como mentora, mas ela é ótima como serva. Se você trabalhar na tua alma, ela é serva. Mas se você deixar ela, ela te descamba. Então é muito perigoso realmente nós nos basearmos. Estou me sentindo mal, eu estou mal. Não, você está se sentindo mal, mas você está bem. Você está se sentindo endividado, mas você é próximo. Você está se sentindo doente, mas você está saudável. Então as sensações, elas podem ser um controle sobre nós. Não podemos deixar. Estamos conversando sobre isso quando estamos vindo para cá, né? Porque as nossas emoções, isso mesmo, elas fazem nós perdermos a direção, a sintonia, né? Elas dão outra direção. Sim, e são... Né? Muitas pessoas falam assim, você tem que ser, como é que se diz, tem que controlar, você tem que ser, né? Mas acho que o mais complicado mesmo é controlar as nossas emoções. Sim. Porque ao mesmo tempo você está bem, você já não está bem, você deixa se influenciar pelo mundo, pelas pessoas à sua volta, né? Qualquer coisa afeta a alma, até o reino espiritual. A gente não sabe como de repente bateu uma tristeza. Até uma preocupação. Isso é uma coisa inexplicável. Nós não podemos estabilizar a nossa alma, mas podemos controlar. Uma coisa importante que nós descobrimos é que dos domínios que Deus nos deu, via Espírito, é o domínio da nossa alma. Se nós descobrirmos isso e soubermos disso, e biblicamente existe,
versículos sobre isso, a gente pode falar isso na próxima segunda-feira, daqui a 15 dias, quando nós compreendemos que a nossa alma, ela pode estar sujeita e ela tem que ser bombardeada, porque ela é teimosa. Então a gente tem que ter o controle e se falar firme, ele obedece. Mas se disser, por favor, Chiquinho, se não for muito incômodo, ele não obedece. Então nossa alma, ela é teimosa, mas nós temos que mostrar autoridade. Autoridade. Não só sobre o demônio. Mas aí, só me diz, minha alma, alegra-te no Senhor. Como disse o pregador Smith Wigglesworth, eu não pergunto para minha alma como estou sentindo, eu digo para minha alma como ela tem que sentir. E pronto. Durante muito tempo a minha alma me governou, agora quem governa ela sou eu. Estou com vontade de dançar? Não vou dançar. Ai, que vontade de comprar no shopping. Vou comprar no shopping. Não vou comprar. Vou comprar, não. O Espírito Santo fala para não comprar. Então a alma não pode nos governar, porque ela é péssima conselheira. Amém. 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 Glória a Deus. Separei aqui os versículos. Lucas 10, 38 a 42. Ora aconteceu que, indo eles, entraram em uma aldeia, e uma certa mulher, por nome Marta, o recebeu em sua casa. E ela tinha uma irmã chamada Maria, a qual, assentando-se também aos pés de Jesus, ouvia a palavra. Marta, porém, estava atarefada com muito serviço, e vindo até ele, disse: Senhor, não te importas que minha irmã me deixe servir sozinha? Ordena, portanto, que ela me ajude. E Jesus, respondendo, disse-lhe: Marta, Marta, tu estás cuidadosa e perturbada com muitas coisas, mas uma coisa só é necessária, e Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tomada. Escolheu mesmo. Então as distrações, né? Então nós temos Deus hoje como um oráculo, né? Então nós vamos lá, colocamos uma moedinha e vai sair uma resposta. E você viu que Marta está dando conselho para Jesus? Loucura, né? Então é bem isso, é a realidade. E nós temos que, eu estou falando isso baseado nessa palavra, e aquilo que o Humberto falou lá no sábado, eu estou falando para mim. O primeiro é para nós mesmo. A gente tem que falar isso pra gente. Primeiro é pregar pra gente. Porque é muito fácil de nós nos distrairmos. É muito fácil, muito simples. Basta um... Você já começa a passarinhar. Desde a queda, a tendência é se distrair. Que loucura. Somos afetados por situações, por más notícias, por pessoas, pela carne dos outros, por tudo, pelos efeitos da queda. Então, só o Espírito para nos trazer de volta a lucidez. Se nossos olhos estiverem colocados no Senhor, diz que Ele manterá nossa mente em paz. Mas quem decide, Salmo 27,4, colocar os olhos no Senhor, Senhor, me ajude a ver o Senhor no meio dessa bagunça. No meio desse monte de má notícia, no meio de um monte de coisa de informação, Mateus 6,6, fecha a tua parte. Senhor, eu preciso te ver no meio dessa bagunça toda. Essa é a nossa parte. E a parte dele é se revelar e devolver a paz. É o que diz Isaías 26,3. Mas ele não vai impor em sua presença. Sim. Nós temos que buscar. Marcelo, esse mês ou mês que vem, se você quiser, vai orando. A gente vai sempre pro litoral uma vez por mês. Se prepare para fazer um batismo nas águas, tá bom? Isso é importante também, tá bom? Concluindo, missionário Silvana. Amém. Gouveia. Boa noite. A paz do Senhor. Como o Senhor disse, né? Se não encontrarmos a Deus, ficaremos perdidos. Gostei dessa frase também. Se não encontrarmos a Deus, ficaremos perdidos. E aproveitando esse versículo que o Senhor começou ali, que o Marco leu 2 vezes, uma coisa é pedir ao Senhor, como foco. Silvana agora. Não dá para ter duas prioridades. Eu buscarei. 2 palavras, né? Foco e atitude e determinação. E a buscarei. Sim. E acho que Mateus 4,4 diz, né? Nem só de pão haverá homem, de toda a palavra que Deus fala, né? Toda a palavra do Senhor. Que nem a Ivana falou dessas distrações, né? Da alma, que faz nos tirarmos desse foco. Como o Senhor disse, nós temos uma vida, né? Mas se você tiver focado, a linha de chegada... Realmente. Porque os convites, lógico, vão ser como na idade da nossa idade. A pessoa que não sabe muito o que quer, qualquer caminho tá bom. Qualquer caminho tá bom. E o que é? Por isso que a gente... O que eu quero? O salmista foi muito feliz, né? Tem uma coisa só eu quero. E a buscarei.
quero ficar rico, quero ter uma esposa bonita, tudo isso é bom. Qual é o foco da nossa vida realmente? Eu creio que todos nós, acho que depois de conhecer José, chegarmos naquele dia e ouvirmos de Deus, servo bom e fiel. E não chegarmos naquele dia, aparta de mim porque eu não te conheço. Já pensou que isso? Imagina, você tem uma vida religiosa, mas eu fiz tanta coisa, não perdi um culto, e chegar naquele dia e Deus falar, eu não te conheço, aparta de mim. Forte essa palavra de hoje. Uma coisa buscarei. Né? Lógico, nós temos tantos afazeres no nosso mas o objetivo está ali, está trabalhando com esse objetivo. Para mim foi muito forte a palavra de ontem. Porque nós muitas vezes estamos na igreja ouvindo a palavra, mas nós não estamos engajados no projeto. É verdade. Tentando trazer ele para o nosso projeto. Muito forte. A gente está ali ouvindo, nossa, como que bênção de palavra, estou sendo abençoado, Deus tem falado, só que eu não estou engajado no projeto de Deus, eu estou fora. Eu estou fora do trilho, na verdade. Eu não estou ontem, quando eu estava pregando, eu me sentia como o trem fora do trilho. Buscar, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e sua justiça. Os meus planos não estavam ali. Foi muito forte. Será que porque é muito fácil falar buscar o reino de Deus. A gente vê só benefícios para nós. Isso, buscar. Quando fala buscar o reino de Deus. Para mim, né? O reino de Deus é paz e amor e alegria. Então eu estou em busca de paz, amor e alegria. Para mim. Mas eu estou engajado no projeto de Deus de salvar almas. Mas eu não sou um pregador. Mas eu posso contribuir na casa do Senhor. Eu tenho algo a oferecer. Sim. O Senhor falou, Deus pode me fazer viver 120 anos e Ele vai fazer nós, se nós estivermos dispostos e engajados no plano dele. Ele tem como fazer isso, Ele tem recursos, Ele é poderoso para isso. E é para isso que nós somos criados. E Ele tem como não só nos recursos, Ele tem liberdade para nos manter saudáveis, nos manter lúcidos e nos manter prósperos. Porque abençoável não é uma questão só que Ele tem recurso, é uma questão de que nós deixamos, permitimos. E a posição nossa de recebermos. Porque Ele quer nos dar essa condição, né? Está disponível, assim como no sábado lá, né? Eu me ligo, quantos recursos a gente tem disponível? Meu Deus, é tanto, por estarmos segunda a segunda. Só que muitas vezes nós não estamos focados. Nós não estamos nem focados e muito menos determinados nisso aqui. Buscar... Então é do sábado recebendo o que é de Deus, no domingo realmente para a glória dele, e agora vamos fazer isso mesmo. Vamos ficar na poesia, não? Vamos lá. Vamos buscar realmente como esse objetivo. Vou jogar tênis. Vai jogar? Mas você nem sai de casa, está chovendo. Quer dizer, não estou entendendo. As pessoas elas falam uma coisa e dizem, eu vou fazer academia, eu vou fazer academia. Porque deles. As pessoas chegam à excelência por quê? Porque elas são extremamente focadas e determinadas. Um atleta chega ao máximo do seu desempenho porque ela treina 12 horas por dia e ela vai chegar naquele foco, porque ela tem foco e ela está determinada. E qual que é o nosso foco? Mas aí começa a doer a perna para caminhar, já não quero mais caminhar. Já dá preguiça. E assim nós... eu vou fazer. Por que o muçulmano ora para 5 vezes no dia? Eles são determinados. Adorar? São determinados, eles são focados. Mas o limite é a dor, Ivana. A gente começa a fazer as coisas, no início está todo mundo empolgado, mas diz que no meio do mar os discípulos, eles disseram, está muito difícil. Então, no fim é a vitória. No início a gente está empolgado, mas quando começam as provas, as aflições, ali as fileiras vão diminuindo, vai diminuindo. Queria, mas, não quero mais. Diz que o muçulmano chega a ter até ele tem um calo aqui, porque ele se encosta toda hora. Cara, né? Aquele missionário fala que chega a ter um calo. Então você já sabe, quando a pessoa você olha para alguém, já sabe, o cara realmente é aquele dedicado mesmo, porque ele chega a ter um calo. E nós, como cristãos, como crentes, né? Vou falar ontem. Sim, believers. Nós, às vezes... Não é believers, é believers. Ontem me senti mas nós fizemos um voto ontem, né? Um ato profético que eu creio que... A Adriana falou, quem perdeu, quem estava lá, tinha que estar lá. Demais. E hoje nós estamos aqui tendo um redirecionamento para o nosso... Vamos colocar em prática essa boa ideia. Só eu faço. Que nem se eles fazem 5 vezes, param durante o dia. Meu Deus. Às vezes nós não paramos nem uma horinha. Por isso que Jesus falou, nossa, nem uma hora vocês podem orar comigo. Nem uma hora. E a gente fica, não, eu estou focado, eu estou engajado. Eu estou engajado como? Se eu estou buscando as coisas para mim. Venha o teu reino para mim. Não estou falando que vou renunciar tudo para trabalhar, não é isso. Isso é resultado. Uma vez o pastor mandou numa reunião de pastores. Vamos orar o Pai Nosso. Pai nosso está no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino. Pare. Não tem o venha a nós o teu reino. Venha o teu reino. Tá vendo? Aí tá. Tem 2 frases. Se você não ouviu uma, você vai ter que ouvir outra. 2 frases.
Se você não viu uma, você vai ouvir a outra. Se você não viu uma, você vai ouvir a outra. Se você viu a outra, você não viu uma. Tem duas frases. A primeira: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz a cada dia e siga-me. Ah, não gostei dessa. Qualquer outra. Apartai-vos de mim para o fogo eterno, maldito, que não te conheço. Não, qual que era a primeira? Se alguém quer vir após mim, tome a sua cruz a cada dia e siga-me. Se não ouvir essa, eu vou ouvir aquela. Para não ouvir aquela, tem que ouvir essa. Mas ouvir mesmo, como o Humberto falou. Forte isso que você falou, que Deus sabe como nos achar. Se a gente não quiser fazer esse caminho... Ele nos ama, não quer que vá para o inferno. Ele não quer passar por... tacar numa cama, tacar numa situação que não precisa. Não precisa. Não precisamos viver que nem porco, né? Só não, assim, quando vai ser cortado, aí vem você, ai Deus, meu pai, no hospital todo mundo ama Jesus, né? Que a gente possa, essa palavra, nossa, foi uma semente que no nosso coração, realmente seja um coração, um solo fértil, possa produzir demais. E glória a Deus pela confissão dos três aqui. Nossa, lindo, né? Já valeu... foi o céu ano, da terra. O ano, né? Valeu a vida deles, né? Foi espontâneo, você viu, né? Foi algo espontâneo. Glória a Deus. Obrigado. Glória a Deus. Nossa, hoje é agradecer mesmo mais pela palavra, que cada dia a gente possa estar mesmo nessa... É constante, né? É o permanecer. Não é nada de fanatismo, nem de muita pressa. É melhor a tartaruga do que a lebre, né? Que se converter é fácil, né? Perseverar até o fim. Né, entre aspas, é permanecer. Perseverar. E perseverar até o fim. E essa palavra não é brinquedo, é sério. Né? A gente deve levar na brincadeira. Viu? E é isso. Glória a Deus. Give me your hands. Give me your hands, let us pray together. Incluímos essa oração, os irmãos estão na internet. Amém? E agradecemos a Deus por este momento maravilhoso, por essa casa e por tudo que Deus vai fazer, porque nos pertence uma herança para cumprirmos nessa terra. Somos saudáveis, prósperos, cheios do Espírito Santo. E tudo que contradiz isso tem que cair por terra agora. Se houver alguma enfermidade, algum problema financeiro, na alma, como disse a nossa irmã Ivana, alguma coisa que está nos cegando, embaçando além de nosso coração, ou nos obstruindo a nossa audição, tem que cair por terra. Pai, nos entregamos a Ti, pelo sangue de Jesus, rejeitamos tudo que está nos cegando, tudo que está nos impedindo de sentir o Senhor, de ver o Senhor, de ouvir o Senhor. Abre os nossos olhos com o Teu colírio do Espírito, Pai. Abre os nossos ouvidos, queremos ter sonhos proféticos, queremos ter visões, não com o diabo, não com o espírito do erro, mas Jesus Cristo veio em carne, nós queremos apenas aquilo que vem do Senhor. Pai, aqui o nosso coração, transforma a nossa vida, põe nossa fome, sede da Tua presença, nos direcione, nos foca. Não conseguimos manter a nós mesmos animados, não conseguimos manter a nós mesmos a inconstância da carne. A carne é volátil, mas o Teu Espírito nos mantém, Pai. A Tua palavra diz em 1 Tessalonicenses capítulo 5, 23, 24, que fiel é o Senhor que nos chama, que nos manterá irrepreensíveis no Espírito, na alma e no corpo. Em nome de Jesus, amém? Amém, garoto. God bless you all. Que benção.